Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo das nossas reuniões. Espero que se encontrem todos com muita paz, muita saúde nos seus lares. Vamos nesse momento mais uma vez, através da oração, unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos e pedir proteção a Deus, nosso Pai. Pedir muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que nós vamos estudar hoje e proteção para esse nosso encontro, para a nossa reunião. Que a equipe espiritual esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando para o bom entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o Teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até o último J e o último ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo o que está acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. Segundo, não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher de teu próximo. Décimo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem a coisa alguma que pertença a ele. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, através do temor, um povo naturalmente violento e indisciplinado, na qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus.
mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça requintada eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser em seus mandamentos não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Esse é o nosso estudo de hoje. Antes de nós comentarmos sobre Moisés e os 10 mandamentos, nós vamos falar um pouquinho do capítulo. Esse capítulo fala das 3 revelações: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E fala também da nova era, da aliança, da ciência e da religião. E nós vamos comentar também sobre essa frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Não pensais que eu vim destruir a lei ou os profetas. Por que é bom a gente falar delas como um todo? Essas 3 revelações nós vamos perceber que elas se integram, porque existe um planejamento divino. Deus não faz nada de improviso. Elas se encadeiam, cada uma na sua época. Moisés, Jesus e a doutrina espírita, que vem auxiliar também para a nossa evolução. E cada uma completa e renova os ensinamentos da anterior. Nós vamos percebendo isso ao estudar dessa maneira, nesse capítulo. A parte divina da lei mosaica é que Jesus não veio destruir. É isso que ele diz. Ele não veio destruir, porque essas leis são para sempre. Os 10 mandamentos são para sempre para nós. E o restante das leis mosaicas, que eram as leis civis, se eu não me engano no Torá são 613 leis. Se nós formos pesquisar, nós vamos perceber que são leis que são totalmente absurdas para a nossa época de hoje, mas eram necessárias naquela época, para que ele pudesse governar o povo, como disse no texto. Então aquelas eram transitórias, mas a parte divina da revelação de Moisés são para sempre. E Jesus disse também nessa frase: o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei divina não seja cumprido perfeitamente. Ou seja, enquanto elas não forem praticadas perfeitamente na terra, a terra não se regenerará. Não há regeneração sem a prática dessas leis. E no âmbito individual também. Enquanto eu não praticá-las 100%, eu não irei para um outro plano melhor. Eu não evoluo se eu não pratico 100% essas leis. E olha que já faz tempo que elas foram ditadas, através da pneumatografia, no alto do Monte Sinai, nas tábuas de pedra. O fenômeno da pneumatografia está explicado pela doutrina espírita no Livro dos Médiuns. É a escrita direta, sem o auxílio do médium, sem o auxílio de nenhum utensílio material. Os espíritos materializam o material que eles vão utilizar. E as letras aparecem na parede, ou no ar, ou nesse caso, nas tábuas de pedra. Foi através desse fenômeno que aconteceu essa revelação. Há aproximadamente 3.500 anos atrás. E pouco mais de 2.000 anos atrás, elas tiveram seu significado ampliado pelo Mestre Jesus. E ele sintetizou em 2 mandamentos mais importantes:
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois incluem todos esses 10 aqui e muito mais deveres que nós devemos cumprir. E nós ainda temos muita dificuldade de entender e praticar esses ensinos. Esse código de conduta chamado Decálogo, passado a Moisés, nele predomina o não. Vocês já perceberam? O que não devemos fazer. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Predomina o não. E Jesus ensina predominantemente o sim. O que nós devemos fazer para atingir a felicidade plena. Na época de Moisés, a humanidade era como as crianças pequenininhas. Aquelas que você precisa o tempo todo dizer não. Não faça isso, não toque nisso, não suba aí. Por isso que predominava o não. Na época de Jesus, nós já éramos crianças ainda maiores, entrando na adolescência. Aquelas às quais você diz, escove os dentes que vai ser bom para você. Arrume o seu cabelo. Olhe a rua ao atravessar para ver se não vem vindo nenhum carro. Nós estávamos na época de aprender coisas boas já. Essa é o complemento que Jesus faz à lei mosaica. E, atualmente, nós estamos na adolescência. Nós somos espíritos jovens, espíritos adolescentes ainda. Porque os espíritos adultos, os espíritos que já atingiram a maturidade, estão habitando os mundos felizes. O mundo de regeneração ainda vai ser composto, na sua maioria, por espíritos jovens, adolescentes, que têm muito a aprender ainda. E o Espiritismo vem colaborar para esse aprendizado, né? Ele nos mostra, né? Enquanto Moisés diz o que não fazer e Jesus diz o que fazer, o Espiritismo diz o porquê de fazer. Explica o porquê devemos fazer, o porquê devemos amar, o porquê devemos perdoar, né? Jesus nos ensinou o amor maior, meus irmãos. E a doutrina espírita nos mostra que sem ele nós sofremos. A doutrina espírita nos mostra os motivos pelo qual nós devemos evitar o mal. E trouxe na sua revelação a lei da reencarnação, que estava esquecida. Trouxe para nós, com detalhes, como é a nossa vida espiritual, como é a vida após a morte. Então ele trouxe essas colaborações para auxiliar na nossa jornada. Por isso que esse capítulo contém as 3 revelações aí. Mas voltando a falar dos mandamentos, o primeiro mandamento fala do Deus único. Moisés fala do Deus único. É a primeira vez na humanidade que se fala do Deus único. As outras culturas, as outras nações eram politeístas, cultuavam vários deuses. E Jesus vem e fala do Pai amoroso, que esse Deus único é nosso Pai amoroso. E o Espiritismo nos diz que esse Deus único e amoroso é universal. É criador do universo e não do planeta Terra somente. Então, juntando tudo, Deus é único, amoroso, universal
e é também onisciente, sabe tudo, onipresente, está em tudo e onipotente, tem o poder sobre tudo. Esse é Deus, nosso Pai. O segundo mandamento é um alerta para que não se brinque, que não se desrespeite as leis divinas, não se use o nome de Deus em vão, não se use o nome de Deus para a prática do mal, porque tem consequências. Nós somos livres nas escolhas, mas estamos presos às consequências delas. Então é um alerta para nós, que nós tenhamos respeito a Deus. No terceiro, é para que nós nos dediquemos mais às conquistas espirituais. Nem só de pão vive o homem, não é o ditado? O Shabá é simbólico para que haja um descanso das coisas materiais, porque nós exageramos no trabalho material, na busca pelas conquistas materiais, e nos desligamos de Deus, da espiritualidade. Nós devemos dedicar mais tempo a isso, meus irmãos. É isso que diz nesse mandamento. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade. E a resposta foi: o homem. Porque ele perde a saúde para ganhar dinheiro. Perde a saúde para ganhar dinheiro. Perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensar ansiosamente no futuro, esquece o presente, de forma que acaba por não viver nem o presente e nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Sensacional essa definição. A maioria de nós não aproveita espiritualmente a encarnação. Aí o próximo mandamento é o não matarás. E numa interpretação rápida, nós concluímos que é não tirar a vida do outro. Correto. Porém, não é somente isso. Tem muito mais que isso. É não matar a esperança, é não matar a dignidade, é não matar a coragem moral, é não matar a confiança no outro e em nós mesmos. O sexto mandamento, não cometerás adultério, não é só a traição amorosa, a traição sexual, como a gente pode interpretar rapidamente também. É trair a confiança do outro, é não alterar, é não corromper as situações e as coisas para prejudicar a outro. Nem em pensamento. Nem em pensamento. Porque Jesus disse: vigie os seus pensamentos e ore para não cair em tentação. Então nós podemos cometer adultério até pelo pensamento. Nós temos que nos vigiar, meus irmãos. E ele é amplo, né? Como nós dissemos agora há pouco. Não significa somente na traição amorosa. É trair a confiança mesmo. O não roubarás é parecido com o não matarás. É não roubar as coisas materiais das outras pessoas, mas também é não roubar a paz. É não roubar a alegria, é não roubar a confiança novamente, é não roubar a esperança novamente, é não roubar a coragem novamente, nem do outro, e você também não perder a coragem, não perder a esperança, não perder a confiança. Porque quando eu roubo isso, quando eu mato isso em alguém ou em mim, eu saio do caminho correto. Eu atraso a minha evolução e a do outro. O oitavo mandamento, não prestará falso testemunho,
é um alerta para que a gente busque somente a verdade. Nós devemos buscá-la sempre, pois ela nos libertará, como disse o Cristo. A mentira, a falsidade são como prisões, meus irmãos. São como labirintos, onde nós estaremos causando muita dor e muito sofrimento para nós mesmos. Vamos pensar nisso. Procurar ter uma vida voltada sempre para a honestidade com os outros e conosco mesmos. Os 2 últimos mandamentos, dos 10, são: não desejarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem seu boi ou asno, nem coisa alguma que pertença a ele. Esses 2 falam da inveja e da cobiça, que são sentimentos negativos que fazem com que nós nunca estejamos contentes com o que nós temos. Nós queremos o que é do outro. A grama do vizinho é sempre mais bonita, sempre mais verde. Nós precisamos entender que a felicidade do outro, que as conquistas do outro não atrapalham a nossa felicidade e as nossas conquistas, a não ser que ao invés de trabalhar por elas, eu fique vigiando a vida do outro. Corra atrás dos seus sonhos. A gente sempre diz isso. Corra atrás dos seus sonhos, mas deixe o próximo sonhar e viver do jeito que ele é feliz, que ele está feliz daquele jeito. Deixa ele ser feliz do jeito dele. Deixa ele sonhar do jeito dele. Então nós pudemos observar, meus irmãos, que os 10 mandamentos são bem atuais ainda. E para nós encerrarmos, eu vou ler aqui um pequeno trechinho de uma mensagem recebida pelo Raul Teixeira, Espírito Camilo. Ao comentar esse assunto dos 10 mandamentos, eles encerram dizendo mais ou menos assim: evitemos o mal, a ociosidade, a indiferença e outros tantos sentimentos infelizes. Façamos o bem e sejamos úteis na sociedade em que vivemos, espalhando a mensagem do amor e cumprindo a nossa obrigação de filhos de Deus, co-criadores, destinados à perfeição relativa. Essa foi a nossa lição de hoje, que a gente possa refletir bastante sobre isso e que ela nos auxilie na nossa evolução. Eu convido a todos nesse momento para o nosso encerramento, para que a gente possa mais uma vez nos unirmos em oração, pedindo sempre a proteção divina nas nossas atividades. Vamos então, encerrando a nossa reunião de hoje, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, a equipe espiritual, que possa aplicar em nós, nos nossos lares, o passe regenerador, o passe à distância, que fluidifique a nossa água, que a nossa equipe espiritual visite os lares de todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda para a nossa casa. Vamos pedir pelos nossos familiares e amigos, pedir por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Vamos lembrar das instituições sociais das nossas cidades, do nosso país.
Vamos orar para todos os trabalhadores, pacientes e voluntários desses lares. Pedir para todos os hospitais, para as equipes de saúde, que nos últimos tempos têm trabalhado com afinco diante dessa pandemia mundial que estamos passando. Vamos pedir pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores e voluntários dos hospitais, para os pacientes, para aqueles que se encontram doentes também. Vamos lembrar dos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em sofrimento, orar por eles, pelos sofredores, pelos suicidas. Vamos pedir também por aqueles que cuidam da segurança e da administração das nossas cidades. Pedir pelo nosso planeta Terra, que as nossas vibrações, as nossas orações se unam a de todos aqueles que oram pelo planeta Terra, para todos os locais onde hajam guerras, sofrimentos de toda a ordem, fome, violência, doenças. E vamos agradecer, Pai, por tudo de bom que temos recebido nas nossas vidas, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais esse belo dia de vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e se Ele nos permitir, estaremos juntos aqui novamente na próxima segunda-feira, às 8 da noite.